Olá! Nessa segunda aula, nós vamos então começar com a base de todo o processo de conciliação bancária. Vamos entender como o processo é feito, mais na forma diária que provavelmente você utiliza para fazer esse processo, e vou aproveitar e vou dar uma dica para você de como fazer isso de forma mais simplificada. Então vamos lá. Primeiro passo, se nós analisarmos, eu tenho aqui a minha planilha, eu vou fechar essa minha planilha. Na verdade, deixa eu só abrir aqui o layout. Antes de você fazer qualquer coisa, você precisa ter um layout ou um arquivo de retorno para saber quais são as posições dos arquivos. Se nós analisarmos então os nossos documentos antes disso, vamos ver que na pasta do projeto que você baixou aí, o retorno do banco é do tipo RET, e se nós analisarmos esse arquivo, ele nada mais é do que um arquivo de texto que pode ser aberto aí com o bloco de notas. Vamos colocar aqui o bloco de notas, depois vamos instalar o Notepad++. Então nesse arquivo aqui você vai ver que existe uma série de registros que precisam ser conciliados. Como todo registro, você precisa saber qual é a posição dos dados para fazer a importação. Então nesse arquivo de texto, se nós analisarmos, eu tenho aqui os primeiros 9 dígitos do CPF e depois os dois últimos, separado por esses códigos de controle. Esse aqui é o arquivo, se eu não me engano, de 150 posições. Se eu exibir aqui a minha barra de status, vamos ver, é isso mesmo. São 150 posições as linhas. Nós temos aqui o número de documento, nós temos aqui o valor dele, os valores, nós temos aqui o código de retorno. Eu já conheço um pouco do arquivo, então eu sei que essa é a sistemática dele. Pois bem, o arquivo do ERP, aquele que nós baixamos do nosso sistema, ele já tem aqui, olha só, um arquivo gerado de forma automática. Então eu tenho aqui os recebimentos, eu tenho os valores, os vencimentos, o tipo de documento que ele é. Então esses nomes aqui são todos os nomes fictícios que eu usei para montar aí esse nosso documento. Tudo aquilo que você ver aqui, tanto o CPF quanto os nomes são fictícios, foram gerados com números aleatórios. Se você tentar fazer a validação desses CPFs, provavelmente você não vai conseguir lá no site da Receita. Vamos lá. Técnicas de conciliação bancária. Nós vamos então fazer o processo manual. De novo, vou abrir aqui o nosso menu, vamos colocar aqui o layout. Vamos fazer então a importação do documento. Como eu faria isso normalmente? Então vamos lá, eu vou abrir uma nova instância do Excel. Se nós digitarmos na linha de comando Excel/X, ele abre uma instância totalmente independente da anterior, então eu posso rodar duas macros aqui sem problemas. Eu vou abrir um arquivo em branco e nós vamos importar esse arquivo de texto. Como nós temos aqui a ferramenta de dados, importar, eu vou utilizá-la. Veja só, dados. Eu vou clicar aqui em importar dados do arquivo de texto. Aqui nós estamos utilizando o Power Query. Vamos lá, eu quero pegar da minha área de trabalho, se eu não me engano é Power Query. Não, na minha pasta temporária, eu vou buscar o arquivo de retorno. Perfeito. Assim que nós importamos esse arquivo de retorno, observe que ele vai conectar com a minha fonte de dados. Vamos importar então aqui o nosso arquivo de dados. Dados. Eu posso usar aqui o meu Power Query, obter dados. Eu vou usar aqui a minha fonte. Deixa eu ver se fica fácil. Não, vamos utilizar o assistente de importação. Eu vou dar um arquivo, abrir, é mais fácil. Este PC. Nós vamos abrir então, vamos procurar lá na minha pasta temporária. Cursos, e agora eu vou abrir aqui o meu arquivo de retorno. Como ele é um arquivo com extensão que não está aparecendo, eu vou pedir aqui todos os arquivos e vou abrir o arquivo de retorno. Assim que eu faço isso, o assistente de importação de texto está sendo exibido, e aí eu preciso ter qual é a posição. É um campo delimitado ou é um arquivo de largura fixa? Nesse caso, é um arquivo de largura fixa. Vou avançar. Nas posições que eu tenho aqui, eu vou importar deste ponto até este. Ou melhor, vamos fazer a importação utilizando as funções que nós temos do Excel, que como eu falei para vocês, eu gosto de ser prático, então nós vamos utilizar as próprias funções do documento, do aplicativo para isso. Eu vou concluir, você vai ver que todos esses dados vão ser inseridos apenas na coluna A, nós vamos então fazer o tratamento dessas informações. Primeiro passo, deixa eu colocar um espacinho aqui apenas para separar, para que você possa ver a função. A primeira coisa que eu preciso separar é o CPF. Então o CPF eu tenho lá, igual, nós vamos extrair o texto desta minha célula aqui, ponto e vírgula. O CPF ele começa em que posição? Se nós analisarmos lá a nossa outra planilha, a do layout, o CPF ele começa na posição número 11. Tem um asterisco aqui que deve ter alguma observação. Vamos lá. Então na posição número 11 eu quero extrair 9 caracteres. Se nós analisarmos, ele extraiu os primeiros 9 certinho.
Da mesma forma, eu tenho aqui que extrair o meu complemento, certo? Então eu vou concatenar isto aqui com ext.texto e vou fazer com que ele extraia da célula A2, ponto e vírgula, a partir da posição 11 mais 9, então já daria aqui a posição 20. Só que nós temos três casos, 23. Vamos tentar aqui a posição 23, 2 caracteres. Se eu der um Enter, você vai ver que ele extraiu 22 certinho. Se eu copiar isso aqui para baixo, a mesma coisa, ele vai pegar o CPF a partir do 9 até o 43. Só que esse valor aqui, ele está sendo extraído como texto. Toda função extração de texto retorna o resultado como texto. Eu vou pegar esse resultado, vou multiplicar por 1 para converter isto aqui para um número. Deixa eu ver, acho que deu certo, deixa eu fazer aqui. Agora sim, entre parênteses os dois, porque senão ele colocava só a segunda parte. Converti para número e eu posso copiar tranquilamente essa função agora para baixo, que ele vai extrair todos os CPFs adequadamente. Uma dica para você que está fazendo essa importação é que sempre que você vai fazer algo, dê uma olhada nos seus dados. Existe uma situação aqui, nesses registros, que propositalmente eu deixei separado. Se nós rolarmos a tela, você vai ver que aparentemente todos os recursos, todos os itens estão na mesma posição. Mas a partir de um determinado momento do meu arquivo de texto, observe que eu estou rolando a tela, vou passar um pouquinho da metade. Nós temos aí um probleminha. Se nós analisarmos agora esses últimos CPFs, você vai ver que ele deveria começar com 21, só que tem aqui o 13 como primeiro caractere. Ou seja, ele está deslocado. Existe uma mudança aqui no meu layout do arquivo e esse layout influenciou justamente essa extração. Isso acontece nos tipos de documento que nós temos aqui, mais para frente. O tipo S que nós temos aqui no meio do intermediário, você vai ver agora a diferença para o tipo N, o posicionamento dos meus registros é diferenciado. Então eu poderia utilizar a função C para tratar essa informação. Vamos subir aqui a tela. Perfeito. Observe. Então tipo N, quando eu entro aqui no tipo S, já dá para ver visualmente que existe uma diferença dos tamanhos dos registros. Então eu não consigo fazer a extração do meu CPF de forma rápida, unificada, se eu não fizer essa análise antes. Então o que eu posso fazer? Esse tipo de documento, ele está lá no nosso arquivo também, o tipo está na posição, deixa eu ver aqui, ó, operação 70, posição 1. Então ele está verificando se nessa posição tem uma letra. Vamos dizer o seguinte, vamos fazer aqui um teste. Igual ext.texto da minha string, posição 70, número 1. Está vendo que ele retornou o N? Se eu fizer essa mesma coisa lá embaixo, ele não vai retornar o S, ele vai retornar um número. Então, eu vou utilizar uma função C para ajustar essa minha fórmula. Nós vamos encapsular tudo isso. Então, veja só. Se eu vou colocar aqui o ext.texto da posição, da célula 2, ponto e vírgula, posição 70, ponto e vírgula 1, for igual a N, então faça essa extração de texto como nós estamos fazendo aqui. Se não, nós vamos fazer diferente. Eu vou colocar um ponto e vírgula. A extração de texto agora, o que vai acontecer? Ao invés de fazer a extração, deixa eu rolar um pouquinho a tela. Deixa eu dar um Enter aqui, beleza. Agora eu consigo ajustar. Então, ao invés da posição 11, lá na letra S está começando duas casas antes, se eu não me engano. Então, nós vamos trocar aqui de 11 para 9 e de 23 para 21. Como na primeira situação o CPF já saiu certinho, veja só, 22 que é o dígito e 23 é o primeiro caractere, se eu copiar isso lá para baixo e visualizar a última fórmula, eu tenho aqui o CPF começando em 753, 753, terminando em 24, terminando em 24. Então eu tenho dois tipos de registros no meu arquivo de texto. Aqui eu já sei então como fazer para que ele faça essa separação manualmente. Outro detalhe que eu preciso para fazer a minha conciliação bancária seria o valor. Então eu vou pegar o meu CPF e o meu valor do meu arquivo de retorno para poder fazer aí a comparação. Então o valor está em que posição? Se nós analisarmos o nosso layout, ele está na posição 53, são 15 dígitos. De novo, se nós fizermos apenas a extração, veja só, ext.texto da minha célula A2, ponto e vírgula. Número inicial, posição 53, ponto e vírgula 15. Note que esse número ele está vindo com vários zeros, porque esse aqui é um texto. Eu preciso converter isso em número. Eu vou pegar esse resultado aqui, vou multiplicar por 1 e vou dividir por 100 para já ter o valor em reais.
Eu posso até formatar como reais, mas é desnecessário. Se eu der 2 cliques, vamos visualizar lá embaixo como ele fez a extração. Note que ele fez a extração errada também. Porque o valor ele está antes da letra S. Se tivesse depois, não teria problema, mas ele está antes. Eu não consegui fazer a conversão dele. Vamos ver aqui. Olha só o erro que está aparecendo aqui. Então ele está totalmente errado. 31 é o código. Eu preciso fazer o ajuste. Nós vamos fazer o mesmo ajuste que fizemos anteriormente. Se ext.texto, se na posição, dando o meu texto A2, se na posição 70 for igual a n, então faça tudo isso aqui. Se não, o que nós vamos fazer é tirar 2, em vez de ser da posição 53, vai ser a posição 51. Vou colocar aqui, deixa eu ver aqui, ele fechou, fechei sem querer. Vou dar um Enter. Ah, o extrair texto faltou aqui. Legal. Então, se tudo isso aqui, posição 1, for igual a n, então, agora sim. Se, vamos indentar a fórmula, vamos aproveitar e vamos indentar a fórmula aqui para facilitar o nosso entendimento. Se, meu teste lógico, a extração de texto da célula 2, da posição 70, um caractere for igual a n, então faça isso. Então ele vai fazer a extração do texto, se não, ele vai fazer isto aqui. Vamos acertar esse ponto e vírgula. Então eu coloquei aqui extração de texto, vezes 1, dividido por 100, agora está certinho, faltou um parênteses para fechar. Opa, parênteses errado. De novo, se extração de texto for igual a n, então faça isso. Faltou o parênteses aqui da extração de texto, agora está certo. Beleza. Eu acho até que eu posso eliminar um parênteses aqui, que é este. Não, esse é da função C, perfeito. Se eu copiar então essa fórmula para baixo, vamos reduzir aqui a nossa área, vamos visualizar, os valores estão certinhos. Esse último erro deu valor porque é a minha linha do header, minha linha do cabeçalho, então não me interessa. Então se nós analisarmos aqui todas essas linhas aqui de programação, se nós somarmos, nós vamos ter um resultado aqui de 314.911,80. Legal, vamos ver aqui, são 13 minutos de aula. Para os primeiros 13 minutos eu acho que está bom. Vou fazer o seguinte, nessa importação de texto aqui do arquivo de retorno, nós já temos condições de fazer a análise do arquivo de retorno comparado com o RP. Só que essa análise nós vamos fazer daqui a pouquinho, na terceira aula. Eu vou dar um salvar como aqui, vou gravar como, vamos dar aqui, vamos gravar na mesma pasta do nosso projeto, como nós temos aí várias aulas, curso, nova pasta, aula 2, importação do arquivo de retorno. Vamos chamar isso aqui de método 1, porque é o método manual. Perfeito. Vou importar aqui, vamos salvar isso aqui como Excel, para não perder. Prontinho. Então está salvo e nós já temos a nossa coluna e o nosso valor. Na próxima aula, vou importar o arquivo de retorno e já vamos fazer a comparação, porque o arquivo de retorno já é uma planilha do Excel. Então, nos vemos então daqui a pouquinho na nossa próxima aula. Até lá!